Hoje nós vamos falar aqui no canal Espírita sobre as colônias espirituais, como nosso lar, por exemplo. Será que elas realmente existem, já que Allan Kardec não falou sobre elas na codificação espírita? Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez, aqui no canal Espírita. Bom, pessoal, então nós vamos falar aqui hoje no canal Espírita sobre a existência das colônias espirituais. Vamos fazer isso com bastante tranquilidade, já que o próprio Kardec deixou claro que o Espiritismo caminha de par com o progresso e que, se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo a aceitará. Além de Leon Denis, um dos principais continuadores do Espiritismo após a desencarnação de Allan Kardec, que disse no Congresso Espírita Internacional de Paris no ano de 1925 que o Espiritismo não é uma ortodoxia no sentido de doutrina fechada, de doutrina rígida. É simplesmente uma representação livre do pensamento. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, as informações contidas nesse vídeo de hoje estão em um artigo que eu li por acaso aqui na internet, e é um artigo do site Passatempo Espírita, e é um artigo muito bom mesmo. Inclusive, as referências que eu vou usar aqui nesse vídeo foram retiradas desse artigo. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição. Então, para esse artigo, então depois vocês podem ir lá e ler o artigo completo. Vocês vão ter muitas informações, é muito bom mesmo. Então, pessoal, de acordo com esse artigo, há 3 argumentos principais que são usados por quem defende a não existência das colônias espirituais. Esses argumentos são os seguintes: não seria possível as colônias espirituais existirem por muito tempo, como nosso lar, por exemplo, há mais de 600 anos, pois Kardec disse que aquilo que os espíritos criam lá tem um tempo curto de existência. Também dizem que os espíritos não têm necessidades físicas, então o espírito não precisaria de um local assim que forneça água, alimento ou que forneça tratamento de saúde, então, ao espírito desencarnado. E o argumento principal, que é o fato de Allan Kardec não ter citado na codificação a existência das colônias espirituais. Bom, pessoal, de fato, na Revista Espírita de agosto de 1859, Kardec vai dizer que os objetos que os espíritos formam têm existência temporária, subordinadas à sua vontade. E no capítulo 14 de A Gênese, no item 14, Kardec vai dizer que a criação desses objetos é fugitiva. Bom, pegando textos e citações de Kardec de maneira isolada, sim, parece que não tem como as colônias espirituais existirem, pois ele disse que a existência, dos objetos criados pelos espíritos é temporária. Mas e quando a gente começa a se debruçar de maneira mais ampla na questão? Pois, pegando de maneira isolada, pessoal, as informações, sim, nosso lar, por exemplo, há mais de 600 anos, não poderia existir. Mas e se, por exemplo, se a gente se a gente considerar a resposta dos espíritos benevolentes na questão 240 de O Livro dos Espíritos, eles disseram o seguinte, olha só: os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço.
Estão vendo, pessoal? 600 anos do nosso tempo aqui na Terra não é nada na espiritualidade, não é nada para os espíritos. Então, por esse argumento do tempo, nós não podemos concluir que as colônias espirituais não existem. É por isso que não devemos pegar os ensinamentos de maneira isolada. O outro argumento, o espírito não tem necessidades físicas, de fato ele não tem mesmo, né? Já que ele não tem o corpo físico, né? O corpo material. Mas veja a indagação de Kardec na questão 253, ainda de O Livro dos Espíritos, e veja também a resposta dos espíritos benevolentes. Questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Resposta: eles os conhecem porque os sofreram, não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. São espíritos. E por essa resposta, pessoal, nós não podemos determinar que os espíritos não sofram as necessidades físicas. Pelo contrário, por essa resposta, nós entendemos que eles sofrem sim, mas de uma maneira diferente, pois é dito que eles não experimentam as necessidades materiais como nós, pois eles são espíritos e nós ainda estamos reencarnados. De fato, pessoal, eles não têm mais o corpo físico, então essas necessidades físicas que alguns espíritos têm são reflexos que eles guardam mentalmente do corpo físico, das sensações físicas. Pois, segundo o próprio Kardec, as necessidades e sofrimentos do espírito dependem do grau de evolução deles. Então, os espíritos mais evoluídos, que não vivem mais o materialismo, ou pelo menos os espíritos que estavam reencarnados e não viveram o materialismo, que procuraram viver a reencarnação fazendo o bem para os outros, esses não possuem as necessidades físicas na espiritualidade ou não acreditam que possuam. Mas quanto mais denso é o perispírito, mais eles sofrem e sentem necessidades, pois ainda estão apegados à matéria. Veja o comentário que Kardec fez ainda em O Livro dos Espíritos. Vejam só que interessante. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito, a lembrança que da dor a alma conserva por ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora, não as vemos até causar a morte. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta, certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. Então, pessoal, há sim necessidades físicas nos espíritos, mas que na verdade é um desajuste de sua psique, pois eles não têm mais o corpo físico, mas guardam as impressões dele. Quando nós lemos ou ouvimos que os espíritos não têm necessidades físicas nenhuma, nós estamos falando de espíritos elevados, já com suas mentes reajustadas e sem a influência da matéria, que não é o nosso caso, nem quando a gente desencarna. Então, pessoal, logo é preciso sim que os espíritos, na condição evolutiva, tenham abrigos na espiritualidade, alimentos, água e tratamentos de saúde, e isso é encontrado nos postos de socorro e nas colônias espirituais. Mas Kardec não falou nada sobre as colônias espirituais na codificação espírita. Esse é o terceiro argumento. Mas pelo fato de não terem sido usadas as palavras colônias espirituais lá na codificação
Isso é uma prova que elas não existem? Veja a indagação de Kardec na questão 234, ainda de O Livro dos Espíritos. Veja só, questão 234. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Veja só a resposta dos espíritos benevolentes. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Pessoal, quando os espíritos respondem a Kardec que há bivaques, acampamentos onde descansam, onde os espíritos descansam, não estariam eles falando sobre as colônias espirituais? Sem pegar as informações de maneira isolada, analisando a questão como um todo, nos parece que sim, eles estão falando das colônias. Mas pelo fato das palavras colônias espirituais não terem sido usadas, essas palavras específicas, colônias espirituais, então esse virou um argumento para quem não acredita na existência das colônias espirituais. Então, pessoal, essas são algumas considerações que eu queria fazer aqui para vocês, para embasar quando nós dizemos que sim, as colônias espirituais existem e nós iremos para lá, onde seremos ajudados, teremos a oportunidade de trabalhar, de estudar, evoluir e encontrar nossos entes queridos desencarnados que nos precederam na volta para as colônias. E é lá onde nos preparamos para a nova reencarnação, pois tenha certeza de que Deus é amor, Deus é justiça e Deus é misericórdia, e Ele não desampara nenhum de seus filhos, nenhum mesmo. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!